Se você está planejando a sua primeira viagem solo pela Europa, esse vídeo é para você. Aqui estão algumas das dicas que eu queria muito ter recebido antes de eu começar a planejar a minha primeira viagem solo. Em agosto de 2025, eu fiz a minha primeira viagem solo para a Europa e aqui já tem até um vídeo contando um pouquinho dessa experiência. E apesar de eu já ter experiência viajando, já tinha ido para a Europa, já tinha feito intercâmbio, enfim, essa seria a minha primeira vez planejando tudo sozinha, do zero. Então, desde o planejamento até viver, tudo eu ia fazer sozinha. E, para ser bem sincera, eu nunca fui a pessoa muito do planejamento da viagem. Eu sempre fui aquela que só acompanha. Sabe aquele meme que sempre tem a pessoa que planeja e tem a pessoa que só vai? Geralmente, eu era a que só ia, né? Até ajudava, enfim, no planejamento geral e tal, mas nunca fiz do começo ao fim tudo bem certinho. Não, essa ia ser a primeira vez. E como eu precisava planejar essa sozinha, eu fiz muita pesquisa, eu vi muito vídeo no TikTok, enfim. E aqui eu coloquei as melhores dicas que eu achei que realmente me ajudaram no planejamento e na viagem em si. Então, a primeira dica delas que eu quero compartilhar aqui é sobre a hora de comprar a passagem. Para comprar a passagem, muitas pessoas ficam falando assim: "Ai, tem que comprar com 60 dias", ou tipo: "Ai, só tem que comprar de noite". Enfim, tem várias dicas assim. Mas o que eu vi que realmente funciona é colocar um alerta no Google Flights. O Google tem essa parte de Google Flights que você pode pesquisar, né? Colocar lá o destino, o local de partida, o destino e a data, ou então, enfim, uma média ali, qualquer data, enfim, você coloca um alerta, cria um alerta no Google Flights e ele começa a te mandar quais são os melhores preços, enfim. E essa é uma ótima dica porque você consegue acompanhar o preço de várias companhias aéreas. Não precisa ficar entrando toda hora, né? E eles te mandam quando o preço abaixa. E foi assim que eu consegui comprar a minha passagem, com um valor super legal de ida e volta para a Europa e deu muito certo. Então já fica a dica, você consegue colocar ele no seu celular, né, como um sitezinho, como se fosse um app, né? Salva o link e deixa ele no seu celular. E aí, outra dica que eu vou dar aqui, ainda sobre passagem, mas que eu não sou nenhuma expert e que eu não quero entrar a fundo nisso, é sobre usar pontos para comprar a sua passagem. Eu tinha alguns pontos e aí eu usei esses pontos para comprar minha passagem e eu consegui reduzir bem o valor. Mas, como eu disse, eu sei muito pouco, eu sei só o suficiente para eu usar, então eu não quero abrir isso aqui no canal, tá? Mas já fica essa dica, caso você se interesse, procura saber um pouco, estuda um pouco, porque é uma grande vantagem sim e dá para reduzir o valor da passagem aérea, tá? Mas aqui eu não vou falar mais porque eu entendo super pouco, beleza? O segundo ponto e a segunda dica é sobre dinheiro. É uma grande dúvida, né? Como levar o dinheiro para gastar lá? E muita gente fica achando que precisa trocar euro, né? Trocar real para ter o euro físico, né? Mas essa é uma dica valiosa, tá? Na minha viagem para a Itália, em específico, eu não usei dinheiro físico hora nenhuma. Então eu não precisei usar. Eu usei apenas o meu cartão digital da Wise, mas eu acredito que qualquer um desses internacionais funcionem. No meu caso, eu só posso recomendar o que eu já usei, né? Que eu usei o Wise porque eu já conhecia. Em geral, eu uso o Wise para toda viagem que eu faço internacional e deu super certo. E o bom da Wise também é que a gente consegue acompanhar ali no aplicativo o quanto a gente está gastando, né? Então eu senti que foi uma forma até de eu controlar mais o que eu estava gastando na minha viagem. Então já fica essa dica, né? Que nesse caso eu não precisei usar o dinheiro físico. Agora, indo para o terceiro ponto que eu quero trazer aqui é sobre hospedagem. Também é uma grande dúvida, né? Porque aonde ficar afeta diretamente a qualidade da nossa viagem, né?
localidade, se o lugar é bom ou não, se é seguro ou não. E principalmente se a gente está viajando solo, isso é essencial para a gente ter segurança e ter uma viagem boa. Eu usei o aplicativo do Hostel World. Eu já sabia que eu queria ficar em hostel, porque até pelo ponto de fazer amizades e conhecer pessoas, para mim fazia mais sentido. E também para ficar mais barato, né? Então eu uni o útil com o agradável. E o aplicativo do Hostelworld, ele é muito bom, porque além de ter muitas avaliações e a gente conseguir entender se aquele lugar realmente é bom, realmente é ruim, enfim, como que é, em geral, a partir de pessoas que realmente é, tiveram a experiência no lugar, o aplicativo, ele fornece ali um chat com todas as pessoas que também vão estar hospedadas nesse mesmo hostel que você escolheu, na mesma época, e a gente consegue fazer amizades ali pelo aplicativo, pelo chat do aplicativo. Isso foi muito legal porque, principalmente numa viagem solo, a gente não necessariamente quer ficar sozinha, né? A gente quer conhecer pessoas novas. Então, é uma dica boa. Eu, às vezes, uso também o Booking.com para fazer hospedagem, né? Para pegar lugares. Mas, nesse caso em específico que eu estava sozinha, eu preferi o Hostelworld porque tinha esse chat e também tinha todas essas avaliações internacionais e deu muito certo. Eu fiquei nessa viagem da Itália, eu fiquei só em duas franquias de hostel em todas as cidades que eu passei. Revezei entre as duas, mas para mim os dois são muito bons. Acho que não dá para escolher melhor, mas que foi o Yellow Square, que é da Yellow Hostel, né? E também a Ostello Bello. Então, eu recomendo as duas. As duas têm uma qualidade muito boa, pessoas muito legais, pessoas que realmente limpam bem, né? Tem a comida, né? Nos dois, a gente tinha a massa de noite, pasta de noite de graça, e que era até um ponto de socialização muito legal. Então, já fica a dica, caso você esteja indo para a Itália e esteja indo para ficar em hostel, né? Em viagem solo, essas duas franquias são muito boas. A quarta dica que eu quero dar é sobre internet. Como fazer com internet lá na Europa ou na Itália em específico. Eu usei a da Iralo. A Iralo, para mim, sempre funcionou em todas as viagens que eu fiz e muito bem, tem um ótimo sinal. E nesse caso, eu queria uma internet que realmente funcionasse em todos os lugares, porque eu ia estar sozinha. E foi ótimo. Eu acho que é uma ótima dica, porque ela é prática, é rápida e dá certo. Então, essa é a dica da internet. Também tem vários Wi-Fis, assim, né? Tanto no hostel quanto em cafés, mas para minha segurança eu preferia ter a internet no celular. Então, fica aí a dica. E o quinto ponto, a quinta dica é sobre locomoção. Como se locomover na Itália ou na Europa, enfim. E lá na Itália, eu usei principalmente transporte público, que funciona super bem, metrô e ônibus. E é super fácil, porque só de aproximar o cartão, ele já debita na hora. Então, não precisa comprar um ticket ou qualquer outra coisa para passar no metrô ou no ônibus. Ele dá para passar até o celular mesmo, passa o celular ali no cartão e ele não vai contabilizar na hora. Você tem que tap tap, então você tem que apertar. Depois na hora de sair você tem que apertar de novo e funciona. E depois vem aí no seu cartão, tá? É super prático e dá para ir em todos os lugares. Na maioria das vezes eu preferia fazer a pé também, quando era menos de 15 minutos eu ia a pé, até para ter a experiência da cidade, para entender como que funciona, né? Mas o transporte público dá super certo. Quando era muito mais longe ou não me sentia segura, eu usava o Uber, que também funciona. Então, fica a dica. E para me deslocar entre cidades, né, eu peguei apenas trem. E trem porque eu acho que era mais fácil, era mais rápido e funcionou super bem. E eu usei o aplicativo Tremline para comprar todas as passagens e acompanhar ali as passagens. É um aplicativo muito bom que vai atualizando na hora, sabe?
Então já fica a minha recomendação. E essas foram as dicas que eu achei importante trazer para cá, que foram dicas que eu realmente utilizei da minha viagem e que eu acho importante a gente saber antes de ir para nossa primeira viagem solo. São 5 pontinhos que fazem a diferença na viagem, né, então 5 pontos essenciais para a gente ter um planejamento de sucesso e uma viagem muito boa. Claro que cada viagem é de um jeito, né, então são dicas ali básicas, mas que você pode ter uma experiência completamente diferente de mim. Mas com esses 5 pontinhos, né, eu acabei tendo uma viagem mais tranquila e mais segura também, né. Chegar já sabendo é muito mais fácil. E se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu posso tentar ajudar, ou a gente pode tentar procurar, porque o importante é você perguntar, compartilhar e ter coragem e ir, né. Independente de estar com medo, de estar com muitas dúvidas, sempre vai ter algum ponto ali que você vai ter que se desafiar e aprender na hora. Mas aqui tem 5 pontos que fazem sentido. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e caso você ache que tem alguém que vai gostar desse conteúdo, compartilha com um amigo. Um beijo e até a próxima.